Olá, eu sou o Sávio, sou colaborador aqui do canal do professor Jalber, com mais uma aula do nosso curso de experimentos com MOSFET. E na aula de hoje, a gente vai realizar um experimento para determinar a curva característica do MOSFET 2N7002, beleza? É um experimento semelhante a uma simulação que a gente já realizou aqui no nosso curso, tá legal? Mas hoje a gente vai montar esse experimento no laboratório. A gente vai montar o experimento no laboratório, realizar as medições e vai utilizar o Octave para plotar a nossa curva característica. Tá legal? Mas antes de ir lá para o nosso experimento, eu quero pedir para que você já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative as notificações para estar recebendo conteúdo novo sempre que a gente postar vídeo novo aqui no canal. Aqui no canal do professor Jalber você vai encontrar diversos cursos, tem cursos teóricos, cursos práticos, questões do Enário, enfim, tem muito conteúdo bacana, eu tenho certeza que você vai aprender bastante. E com sua curtida e sua inscrição, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo novo para você. Tá legal? Então não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Beleza? Os recados estão dados, agora vamos lá para o nosso experimento. Bom, eu estou aqui com um diagrama do circuito que a gente vai montar na aula de hoje. Tá legal? É esse circuito aqui. E a gente vai utilizar as medições realizadas nesse circuito para preencher essa tabela aqui ao lado, certo? Com os valores de VGS e ID, que é justamente a curva característica que a gente vai plotar. A gente vai plotar ID em relação à minha tensão VGS. Beleza? Então, olha só. Aqui a gente tem VDD, certo? VDD vai ser justamente a tensão que a gente vai variar. Tá legal? De meio volt até 20 volts, beleza? VDD está conectado aqui ao meu resistor de 2.200 ohms, certo? De 2,2 kΩ, tá legal? O outro terminal desse meu resistor está conectado ao dreno do meu MOSFET. O meu MOSFET é o modelo 2N7000, certo? E o dreno do meu MOSFET está conectado aqui ao gate também do meu MOSFET, certo? Então o terminal gate está conectado ao meu terminal dreno, beleza? E o meu terminal fonte está conectado aqui ao terra do meu circuito, beleza? Desse nó aqui, a gente vai tirar a minha tensão VGS, certo? A gente vai medir VGS utilizando o multímetro, tá legal? E a gente vai preencher essa tabela, tá certo? Então vamos lá para o laboratório realizar a primeira parte do nosso experimento. Bom, eu estou aqui com o meu circuito montado, circuito bem simples. Esse fio vermelho aqui está trazendo o valor de VDD para a minha protoboard, tá legal? Então toda essa linha aqui da minha protoboard está com valor de VDD. Esse fio preto está trazendo o terra do meu circuito para essa linha aqui, tá legal? E aí olha só, esse jumper verde aqui está trazendo justamente o valor de VDD para o meu resistor de 2.200 ohms, beleza? O meu resistor de 2.200 ohms está conectado ao dreno do meu MOSFET 2N7000, certo? O dreno do meu MOSFET está conectado ao gate também do meu MOSFET, tá legal? Tem essa conexão aqui por meio desse jumper azul, beleza? E a fonte do meu MOSFET está conectada ao terra, como você pode observar aqui, por esse jumper preto, beleza? E aí olha só como é que eu vou fazer o experimento aqui. Eu estou com dois multímetros. Esse multímetro aqui vai estar me dizendo o valor de VDD, certo? Eu vou variar o valor de VDD conforme a tabela que eu te mostrei, beleza? E esse multímetro aqui, olha, ele está conectado à saída do meu circuito, tá legal? Que é o nó onde eu tenho o resistor, o dreno e o gate do meu MOSFET. E eu vou estar medindo essa tensão. Essa tensão é justamente o meu valor de VGS, tá legal? E vai aparecer aqui no meu multímetro. Então o multímetro da esquerda eu estou utilizando para medir o valor de VDD, certo? E fazer as variações. E o multímetro da direita eu vou medir o meu valor de VGS. Então, vou ligar aqui a minha fonte de tensão e vou iniciar os meus testes. Com a minha fonte de tensão já ligada e aqui com os meus dois multímetros também já ligados, olha só, o multímetro da esquerda eu tenho aproximadamente 0,5 volts, tá legal? E no multímetro da direita eu também tenho aproximadamente 0,5 volts. Tá legal? Então, VDD 0,5 volts, VGS aproximadamente 0,5 volts. Agora, eu coloquei aqui 1 volt, meu valor do VDD,
e meu valor de VGS está também próximo de 1 volt. Para aproximadamente 1,5 volts em VDD, eu tenho aproximadamente 1,5 volts em VGS. Com 2 volts em VDD, eu tenho, olha só, aproximadamente 1,7 volts em VGS. Com 2,5 volts em VDD, eu tenho agora aproximadamente 1,76 volts em VGS. VDD com aproximadamente 3 volts, VGS com 1,8 volts. VDD com aproximadamente 3,5 volts, VGS com 1,83 volts. VDD com 4 volts, VGS com 1,85 volts. VDD com aproximadamente 5 volts, VGS com 1,88 volts. VDD com aproximadamente 6 volts, VGS com 1,91 volts. VDD com 7 volts, VGS com 1,93 volts. VDD com aproximadamente 8 volts, VGS com 1,95 volts. Para VDD com aproximadamente 10 volts, eu tenho VGS com aproximadamente 1,98 volts. Para VDD com aproximadamente 12 volts, eu tenho VGS com aproximadamente 2 volts. Para VDD com 14 volts, eu tenho VGS com aproximadamente 2,03 volts. Para VDD com 16 volts, a gente tem VGS com aproximadamente 2,05 volts. Para VDD com 18 volts, a gente tem VGS com aproximadamente 2,06 volts. E para finalizar, com o VDD de 20 volts, a gente tem VGS de aproximadamente 2,08 volts, tá legal? Então assim a gente finaliza aqui as nossas medições, tá legal? A gente vai preencher agora a nossa tabela com os valores de VGS que a gente mediu e a partir dessa tabela a gente vai plotar a curva característica do nosso MOSFET 2N7002, tá legal? Bom, de volta aqui para o nosso diagrama, a gente concluiu a primeira parte do nosso experimento, certo? Realizamos as medições de VGS variando o nosso valor de VDD, certo? E eu preenchi aqui na tabela os valores de VGS encontrados, tá legal? Com alguns arredondamentos aqui para utilizar duas casas decimais, beleza? E aí, olha só o que é que a gente vai fazer agora. A gente vai lá para o Octave, certo? Para que a gente possa obter o valor de ID. A gente não vai medir o valor de ID no laboratório. O que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a lei de Ohm. Se aqui eu tenho VDD e aqui eu tenho VGS, que eu já medi, o que é que a gente vai fazer para calcular ID? ID é justamente VDD menos VGS dividido pelo meu resistor aqui de 2.200 ohms. Tá legal? Então lá no Octave eu vou declarar um vetor VDD com os meus valores aqui de VDD, certo? Um vetor VGS com os meus valores aqui de VGS que eu medi. E eu vou aplicar a lei de Ohm. VDD menos VGS dividido por 2.200 ohms vai me dar um vetor ID. E com os valores de ID calculados e os valores de VGS medidos, a gente vai plotar a nossa curva característica ID versus VGS. Beleza? E aí, olha só, eu trouxe aqui também uma parte do datasheet do meu MOSFET 2N7000. E eu estou destacando aqui o valor de VT que é encontrado no datasheet. Tá legal? E o valor de VT encontrado no datasheet é o seguinte, olha só. A gente tem um valor mínimo de 0,8 volts, tá legal? Um valor típico de 2,1 volts e um valor máximo de 3 volts. Então o nosso valor de VT tem que estar aqui nesse intervalo entre 0,8 volts e 3 volts, beleza? E a gente vai conferir esse valor quando a gente plotar a nossa curva característica. Então vamos lá para o Octave, plotar a nossa curva característica e verificar os resultados do nosso experimento. Bom, eu estou aqui com o Octave aberto, tá legal? Com o editor do Octave aqui aberto. E eu declarei 3 variáveis, 3 vetores, tá legal? Para me auxiliar aqui a plotar a minha curva característica. O vetor VDD foi preenchido de acordo com a tabela, certo? Foram os valores que a gente utilizou para variar a nossa fonte de tensão de alimentação, beleza? Lá do nosso experimento. Os valores de VGS são justamente os valores que a gente mediu no nosso experimento, beleza? Tá aqui todos os valores que a gente mediu. E o vetor ID foi preenchido conforme eu te expliquei, utilizando a lei de Ohm. Então eu tenho VDD menos VGS dividido pela minha resistência de 2.200 ohms. Tá legal? E
E aí alguns pontos importantes na hora de utilizar aqui o Octave. Para declarar um vetor, eu estou utilizando, olha só, VDD igual abre colchetes, certo? Estou declarando o meu vetor abrindo colchetes, 0.5. Então eu separo casa decimal aqui no Octave utilizando ponto e separo os elementos do vetor utilizando vírgula, beleza? Então, ponto separa casa decimal e vírgula separa elementos do meu vetor. Terminei o meu vetor, eu fecho colchetes, beleza? Esse ponto e vírgula aqui é opcional, eu estou utilizando, tá legal? Perceba que eu fiz o mesmo aqui para VGS. Abri colchetes, ponto separando casa decimal e vírgula separando elemento do meu vetor, beleza? Na hora de fazer a divisão, como VDD e VGS são vetores, e eu quero dividir elementos desses vetores, eu estou utilizando um ponto aqui antes da minha barra de divisão. Legal? Então, abri parênteses, fiz aqui VDD menos VGS, fechei parênteses e estou utilizando aqui ponto barra para dizer que eu quero dividir cada elemento do meu vetor por 2.200. Beleza? Então, esses aqui são os 3 vetores que eu vou utilizar. Vou vir aqui em Save File and Run. Tá legal? Coloquei aqui e olha só. Declarei aqui meus 3 vetores, certo? Todos os 3 com 18 elementos. Beleza? Vou vir aqui na minha janela de comandos e vou digitar o comando plot, abre parênteses, VGS, que é meu eixo X, vírgula, e D, que é meu eixo Y. Tá legal? Aperto Enter, vai carregar aqui e olha só, eu tenho justamente a minha curva característica plotada. Beleza? Eixo Y eu tenho ID e eixo X eu tenho VGS. E aí, se você assistiu a aula lá da playlist de MOSFET, onde o professor Jalbert apresenta a curva característica do MOSFET, você consegue observar que a curva que a gente obteve aqui é semelhante à curva que a gente estava esperando encontrar. Tá legal? E analisando graficamente aqui a nossa curva, a gente tem que a nossa tensão VT, a nossa tensão de limiar, está aqui, olha só, bem próxima de 1,5 volts, 1,7 volts, beleza? Que é um resultado esperado. Por quê? Porque, como eu te mostrei lá no datasheet, essa tensão de limiar para o nosso MOSFET 2N7000 está entre 0,8 volts e 3 volts. Tá legal? No nosso caso aqui, a gente encontrou VT próximo de 1,5, 1,7 volts. Beleza? Então, o nosso circuito aqui apresentou o resultado esperado e a gente conseguiu plotar corretamente a curva característica do nosso MOSFET 2N7000. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos. Se você não entendeu algum, é só comentar aqui embaixo, certo? Que a gente vai interagir com você para tentar sanar a sua dúvida, beleza? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Bons estudos e até a nossa próxima aula.